E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao Kizards. Hoje, a gente vai bancar o detetive para desvendar um dos maiores mistérios do nosso planeta: as populações. Então, se preparem, porque a nossa investigação sobre como os especialistas estudam os grupos de pessoas ao redor do mundo já vai começar. Já pararam para pensar nisso? É curioso, né? Tem países que parecem ter uma energia super jovem, cheios de crianças, enquanto outros têm uma cara assim, mais madura. Qual será o segredo por trás disso? Bom, é exatamente isso que a gente vai descobrir. A investigação começa agora. E para a gente resolver qualquer mistério, todo bom detetive precisa do quê? Das ferramentas certas, claro. E a nossa principal ferramenta é uma ciência com um nome bem interessante, que vai nos ajudar a decifrar tudo. Essa ciência é a demografia. Pensa nela como se fosse a nossa superlupa de detetive, sabe? É com ela que a gente vai analisar as pistas para entender o tamanho, como se organiza e como as populações mudam com o passar do tempo. É a base de tudo. Ok, o primeiro passo para qualquer detetive de população é saber contar as pistas. E olha só, existem duas maneiras principais de contar pessoas e cada uma delas dá para a gente uma informação bem diferente, mas igualmente importante. De um lado, a gente tem a população absoluta. Essa é bem direta, é o número total de pessoas. O Brasil, por exemplo, tem uma população absoluta gigante, de mais de 200 milhões de habitantes. Do outro lado, tem a população relativa, que a gente também chama de densidade demográfica. Ela mostra se esse pessoal todo está muito juntinho ou mais espalhado. É tipo comparar um estádio de futebol lotado com as mesmas pessoas espalhadas num parque enorme, sabe? Beleza, agora se preparem porque a gente vai conhecer a nossa ferramenta secreta. E olha, essa é a mais poderosa de todas para desvendar a história e o futuro de um povo. E não é uma pirâmide de pedra que fica lá no Egito. Apresento a vocês a pirâmide etária. Ela é, na verdade, um gráfico que organiza a população por idade e por gênero. O mais incrível é que só de olhar o formato dela, a gente consegue ler o passado, entender o presente e até arriscar uns palpites sobre o futuro de um país. Vamos por partes, começando por baixo, pela base. Se a base de uma pirâmide é bem larga, o que isso significa? Significa que estão nascendo muitas crianças. É um sinal claro de uma alta taxa de natalidade, de uma população com muitos jovens. Agora, vamos subir o olhar lá para o topo da pirâmide. Ele dá para a gente as pistas sobre a expectativa de vida. Um topo bem fininho, estreito, quer dizer que pouca gente está chegando em idades mais avançadas. Agora, se o topo for mais largo, aí sim é sinal de que a população, no geral, está vivendo mais. E olha só que legal quando a gente coloca as duas lado a lado para comparar. De um lado, uma pirâmide jovem, com essa base bem larga, cheia de crianças. Do outro, uma pirâmide que a gente chama de envelhecida, com a base mais estreita e o corpo mais largo. Ela mostra que nascem menos pessoas, mas que a população vive por mais tempo. Muito bem. Agora que a gente já está com o nosso kit de detetive completo, que tal colocar a mão na massa e resolver um caso de verdade? Vamos abrir o arquivo do nosso país, o caso do Brasil. E a primeira pista que a gente encontra nesse arquivo é essa aqui, ó. A expectativa de vida do brasileiro deu um salto gigantesco nas últimas décadas. O gráfico não deixa dúvidas, hoje em dia as pessoas no Brasil vivem bem mais do que viviam antigamente. Mas por quê? Essa é a grande pergunta que a gente precisa responder. O que será que aconteceu na nossa história para provocar uma mudança tão grande e tão positiva na vida das pessoas? E as respostas, meus caros detetives, estão aqui. As pistas são claras. Os avanços da medicina, com novos remédios, novos tratamentos, a melhoria no saneamento básico, que evitou um monte de doenças e, claro, as campanhas de vacinação em massa. Juntando tudo isso, o resultado foi esse: brasileiros vivendo mais e com mais saúde. Só que tem um outro lado nesse mistério. Ao mesmo tempo em que a galera começou a viver mais, outra coisa foi mudando. O número de filhos por família começou a cair. A pirâmide do Brasil está mudando de formato. E aí, o que explica essa outra grande virada na nossa história? Bom, as pistas para esse mistério apontam para algumas mudanças sociais gigantescas. Primeiro, a entrada cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho. Depois, o acesso muito maior a métodos de planejamento familiar. E por fim, a vida nas cidades, né? O custo de vida subiu, a rotina ficou mais corrida e tudo isso acabou influenciando na decisão de ter famílias menores. Show de bola, pessoal! Investigação concluída com sucesso. E agora que todo mundo aqui já virou craque em demografia, chegou a hora mais esperada.
a hora do nosso quiz. Estão preparados? Vamos lá! Primeira pergunta, bem fácil para começar. O que é população absoluta? Tempo na tela. E a resposta certa é o número total de pessoas de um determinado lugar. Acertou aí? Pergunta número 2. O que a largura da base da pirâmide etária indica? Pensando, a resposta é a taxa de natalidade. Base larga significa muitos nascimentos. Lembra? Terceira pergunta, atenção. E o que a largura do topo da pirâmide etária indica? Vamos lá? É isso aí, a expectativa de vida. Quarta pergunta, sobre o nosso caso de estudo, o Brasil. Qual destes fatores ajudou a aumentar a expectativa de vida por aqui? Tempo? A resposta é avanços da medicina. Mas se pensou em saneamento básico ou vacinação, acertou também. E, para fechar com chave de ouro, última pergunta, qual destes fatores contribuiu para a queda da natalidade no Brasil? Valendo! Aê, mandaram muito bem no quiz, parabéns! Agora, com certeza, todo mundo aqui já pode se considerar um detetive de demografia. Mas ó, a investigação não para por aqui não. Agora o desafio é para vocês. Depois de tudo que a gente viu, de todas as pistas que a gente analisou, como é que vai ser a pirâmide do Brasil lá no futuro? Mais larga no topo, mais estreita na base? Quero ver as teorias. Deixem aí nos comentários. E aí, curtiram essa investigação? Então já sabe, né? Siga o canal Quizards, ativa o sininho para não perder nenhum caso novo e, claro, deixa aquele like para dar uma força pra gente. Valeu, pessoal, e até a próxima!